It's showtime! Convidado especial aqui hoje, co-host Luiz Galeb. Uma honra. Cara, esse podcast vai ficar pequeno. Eu tô preocupado porque sem a tua presença eu tô achando que não vai mais existir, Galeb. Esse vai ser o nível. Será? Caraca, meu. Não. Meu Deus. Você faz tão bem feito, meu. Eu tô aqui de penetra. Vai. Sei não, velho. Eu tô preocupado até agora aqui. Mas assim que é bom. Tem que ter convidado, tem que ter co-host porrada mesmo. Concordo. Né? Concordo. Melhor do que o apresentador. E tem que ter host porrada. 100%. É. E tem que ter guest incrível também. Exatamente. Não é? É. Pau na máquina? Pau no ar. Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. Falando em seguro, hoje a minha convidada também é especial no segmento de seguro. Convidei aqui a Júlia Queiroz Primo. Ela fundou a Vitae Group aqui nos Estados Unidos. Welcome to America. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, maior prazer aí. Guest porrada. Guest porrada. Guest porrada. Gostei do papo. Já deu pra sentir aqui na entrada do negócio, né? Porrada, ninguém faz sucesso à toa. Chega chegando. Vocês vão ver. Quantos anos de Estados Unidos já, Júlia? Indo pro sétimo. 7º ano. 7º ano. O que te trouxe para os Estados Unidos? Na verdade, eu acabei vindo, né? Ninguém me trouxe, nada me trouxe especificamente. Não foi uma vinda planejada, Rafa. Eu estava fazendo um curso voltado para seguro. E na época eu já vinha tendo um relacionamento à distância com meu marido. Né? No Brasil? Atualmente, meu marido. Não, eu vim para cá para fazer o curso e ter esse relacionamento um pouou mais de perto e ver o que ia acontecer. Só uma perguntinha. Você veio pra cá fazer o curso. Exato. E o seu relacionamento com o seu atual marido era online. É isso? Não, Era mais digital. ou menos. Ele ia para o Brasil bastante e eu também vinha bastante para cá, né? Então vocês já namoravam, lógico. Sim. Eu vim com o intuito de fazer o curso, de me aproximar um pouco mais e entender como é que seria essa dinâmica do dia a dia, né? Porque a gente só tava vivendo uma lua de mel, né, Galeb? Aí é fácil. Mas aonde você fazia o curso? Na Flórida? Eu escolhi, obviamente, né, eu queria juntar as duas coisas, não deixar minha profissão de lado. Obviamente eu já estava nesse momento tocando o business com a minha família no Brasil, Que no business mercado era? de segurador. Segurador. Sim. Certo. E aí eu, por óbvio, escolhi fazer um curso de seguros aqui nos Estados Unidos, entender o mercado de seguros e etc. E aí, paralelo a isso, a gente começou a ter um relacionamento diário. Ele né? é daqui da Flórida? Ele se mudou com 2 anos de idade. Para a Flórida? Isso. É um brazuca americano. Na verdade, Sim. agora é americano brazuca, né? Exatamente. Os pais são brasileiros dele. Os pais são brasileiros, O Antônio veio com 2 anos de idade e tá aqui há 38 anos, né? Ele tá fazendo 40, fez 40. Sim. Então são 38 anos de América. Você é de família de pessoas que mexem com seguro. Meu pai, oriundo do mercado financeiro, no meio do caminho teve uma queda ali, né? Mercado financeiro na época, ainda a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ainda atuava, né? Ainda existia. E aí teve um momento que a Bolsa do Rio fechou, São Paulo virou o grande hub, etc. E Laginarras quebrou. Perfeito. E aí, naquela época, meu pai tinha algumas operações. Algumas delas foram ser avalizadas, né? E aí, enfim, Banco Central primeiro fecha para depois entender o que está acontecendo. E aí eles tiveram que passar por isso, né? Foi um momento ali de 10 anos um pouco mais sofridos, né? Um pouco da nossa qualidade de vida mudou e meu pai se reinventou. E aí o que ele ensina sempre... Uma perguntinha, que idade você tinha nessa época? Eu tinha uns 13, 14 anos por aí. Quando você tinha uns 13, 14, foi o momento, vamos dizer assim, que seu pai deu uma baixa. Exatamente. E minha mãe é funcionária pública, chefe de gabinete do Tribunal Regional do Trabalho, manteve a nossa estabilidade ali. Obviamente que não tinha como manter o mesmo padrão, né? Mas manteve, né? Pelo menos conseguiu manter um colchão, uma gordura, né? Exato. Então, assim, toda a parte de luxo que nós tínhamos nesse momento parou de existir. Meu pai teve que se reestruturar e aí depois de alguns bons anos, quase 10 anos depois, 8, 10 anos, foi onde ele entrou no mercado segurador a convite do meu tio,
que estava entrando num projeto específico. Ainda no intuito de traçar um perfil da Júlia, que eu acho muito legal para quem está assistindo, para vocês entenderem como é que ela chegou, onde ela chegou, eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa barrigada que o seu pai deu, chama de barrigada que todo mundo dá. Todo mundo dá, sim. Como você se sentiu? O que você sentiu? Você se lembra? Eu vi que ali, né, porque quando criança você tende a achar que, né, se o pai ou a mãe, enfim, a família é bem sucedida, se você tem um berço, né, se você tem um negócio, você tende a achar que aquilo ali não vai acabar nunca. Você tem uma confiança, né? Você acha que eles são... É uma rede, né, que te protege, né? Exatamente. E aí, naquele momento, você vê que não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi super importante para mim como pessoa. Meus irmãos eram mais novos que eu sou a mais velha de 4, né? E, assim, foi super importante porque eu já tinha maturidade para entender que eu não ia ter mais, por exemplo, motorista. Que eu não ia mais estudar no colégio francês. E para mim aquilo foi um baque, que eu falei assim, meu Deus, mas como que aconteceu isso com meu pai? Mas por que isso aconteceu? É isso que eu quero saber. O que você pensou na hora? E aí, o que eu achava, né, que porque o dinheiro que meu pai ganhava era o dinheiro que dava todo aquele luxo. E eu vi que aquela base constante da minha mãe de funcionária pública, de um bom cargo, no funcionarismo, dentro do funcionarismo Segurou público, a peteca. Segurou a peteca. Ou seja, meu pai era um mega empreendedor, ganhava centenas de milhares de reais na época, em poucas horas, enquanto minha mãe tinha apenas aquele valor de salário por mês, não importava se ela trabalhava mais ou menos, não importava se ela fazia um trabalho muito bem feito, né? Então, eu vi ali os dois mundos e eu passei a dar valor em algo que te desse uma rentabilidade ou que te fizesse... Recorrência, né? Exatamente, uma recorrência. Eu tive os dois mundos. Você né? chegou a julgar seu pai, agora eu tô falando com quem é pai também, você como filha, chegou a julgar seu pai naquela hora? Galeb, eu acho que naquele primeiro momento, talvez, né, por eu não ter ainda a maturidade, obviamente, de estar sentindo assim, como assim eu não tenho mais isso, ou não tenho mais como ter aquilo? Por que eu não vou mais viajar para fora do país por algumas vezes? No primeiro momento, sim, né? Mas depois eu entendi que fugia do controle dele e que aquilo podia acontecer. Agora uma pausa. Você quase culpou ele ou culpou? E hoje? Quem ele é hoje? Hoje, enfim... Eu também vejo no meu pai a reestruturação, né? Hoje ele é um dos caras, enfim, que eu olho como um grande ídolo, né? Uma pessoa que me ensinou muita coisa, um fazedor de negócios, mas principalmente um fazedor de network, um fazedor de amigos, uma pessoa íntegra, né? Então, isso que faz você poder se reconstruir. E foi isso que ele me ensinou. Ele caiu, ele deu essa barrigada e outras pessoas simplesmente dão essa barrigada, mas ficam, né? Não conseguem sair, não conseguem se reestruturar. Então, assim, nesse sentido efetivo, né, de que ele conseguiu se restabelecer e de como ele fez isso, porque ele realmente conseguiu manter, né, uma credibilidade. Então, desculpa, nesse quesito passamos o recado, agora vamos continuar. Esse era um recado que eu precisava dar para muitas famílias. E eu acho legal porque isso também cria muita resiliência, acho que na criança, né, cara? Porque a criança que nunca passou por nenhuma dificuldade, sempre é criada assim, numa bolha, né? Não passou pelo alto, pelo baixo, só vive no alto, e quando vai encarar a própria vida e dar de cara com as dificuldades, ela acaba... Melhor que seja aos 13 anos. Melhor que seja... Exatamente. Não, você cria casca, isso né? dos 13 quase até os 18, 19, né? Sim. Até eu entrar na faculdade, foram momentos mais delicados ali financeiramente da minha família. E aí foi quando eu tive certeza de que eu precisava realmente trabalhar, enfim, entrar com afinco e fazer e construir o meu, independente de qualquer coisa, né? Senão vira aquele famoso ditado, né? Avós ricos, filhos nobres, netos pobres. Isso é que eu sempre aprendi. Exatamente. Então, muito cuidado com isso. Né? Agora, você fez faculdade de quê? No Rio de Janeiro. Comecei com ciências atuariais, para quem não sabe, isso é uma matemática aplicada. Parece um pouco louco, mas realmente era bem técnico, tá? A gente, enfim, naquele momento eu pensava em fazer alguma coisa já voltada para o mercado segurador, mais ou menos a área de estruturação de risco, né? De análise de risco, que normalmente são os atuários, né? Então, eu comecei a faculdade na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. Influência do seu pai um pouco, né?
Provavelmente sim. Meu pai é economista e matemático, né? Ele fez as 2 faculdades também, então já era um cara de números, e no momento que ele se reestruturou no mercado de seguros, eu olhei para aquilo e pensei que profissão estaria totalmente linkada a esse mercado. Mas acabei achando técnico demais. Só tinha homem na faculdade. Eu me considero, né, uma pessoa comercial, gosto de falar e etc. Achei que aquilo ali me limitaria. E acabei depois me formando em administração de empresas, né? Fiz ADM na universidade. Mas trouxe a matemática junto. Com certeza. Sim. Com certeza. Bacana. Eu também continuo traçando o perfil dela, porque é importante para todo mundo em casa saber que ela é uma mulher de sucesso em todas as áreas, dá para perceber. Mas eu vou traçando o perfil da Júlia para você fazer uma espécie de comparação ou até se projetar nela. Tem muita gente que se espelha em determinadas pessoas, né? São seus ídolos. Vamos ver se não é o seu caso. Vai lá, continua. Fez matemática. Praticava esporte? Praticava esporte, com certeza. Na verdade, uma das premissas, e aí veio da minha mãe, né? Quando ela escolheu aonde nós íamos morar, né? Quando meu pai estava ganhando mais dinheiro e tal, e aí eles iam efetivamente comprar um apartamento. E aí tinha a opção de comprar perto de um clube no Leblon, que era o clube do Flamengo e o Paysandu Clube. E tinha a opção de comprar também ali nas Laranjeiras, onde fica o Palácio da Guanabara, etc., que fica próximo do clube do Fluminense. E aí a minha mãe tinha como premissa playground no prédio, então ela não queria prédios antigos, ela queria um prédio mais novo, com piscina, uma área para a gente poder ter de atividades, etc., para a gente não ficar trancafiado no apartamento. E tinha essa questão do esporte, né? Lá em casa todo mundo foi obrigado, tá? A palavra era essa mesmo, obrigação de nadar e entrar até a parte de competição. Dali em diante, se você quer ou não competir, tudo bem. Mas para minha mãe, natação, línguas, né? Francês e língua inglesa, porque a escola já era francesa. E então eram essas 3 bases, né? Por quê? Ela explicava? Ela dizia que era super importante por uma questão de disciplina, por uma questão de educação, né? De um pouco diferente. Lidar com frustração. Exatamente. Você confirma que é importante? Confirmo. Eu confirmo. Então você vai educar seus filhos assim, com certeza. Com certeza. Parecido. Meu filho tem 1 ano e meio e já está na natação. Então, assim, depois da natação, ele vai escolher provavelmente um outro esporte. Eu escolhi o tênis. Meu irmão, na época, escolheu o waterpolo, foi também da seleção carioca. Você jogou muito tênis? Foi pro vôlei. Joguei bastante, até meus 18 anos. Cheguei a me federar. Fui patrocinada, viajei o Brasil inteiro. Você acha que o esporte ajudou você na vida comercial? Ajudou, com certeza. Em que sentido? Tenho grandes amigos até hoje, conheci muita gente, conheci o Brasil inteiro. Comecei a ter responsabilidade com 15, 16 anos, eu tinha que saber a hora que eu tinha que pegar o voo, porque muitas vezes meu pai e minha mãe não podiam ir, minha mãe por causa do trabalho, meu pai também, né? Então, às vezes você ia com um time ou então com o pai de um outro amigo que jogava, que enfim... Ajudou com o networking, né? Com certeza, com certeza. E na disciplina, ajudou? Isso que eu tô Porque para você ser federada, tem que ter disciplina. Com certeza. Senão você não ganha nada. Até para entrar no horário do jogo, né? Se você chega 10 minutos depois, não existe você explicar Desclassifica. Você está desclassificado, você tomou WO. Então você tem que chegar antes, você tem que se preparar, você tem que com 14, 15, 12, independente da idade, né? No infanto juvenil, você muito novo, você tem que gerenciar não só os sentimentos, mas todo esse environment que está te cercando, né? Sem dúvida. Os horários, que horas você tem que chegar, o que você tem que comer, se você tem que estar bem descansado, traçar a estratégia, entender o seu adversário. E no tênis é aquilo que a gente estava conversando. Isso é matemática. matemática. Você com você mesmo. Isso em nenhum matemática. momento alguém vai te chamar, um técnico vai falar, olha, você está fazendo errado, senta aqui que eu vou conversar um pouquinho com você e te ajudar a voltar para o trilho. É só você. Né? Então, para mim, isso foi super importante, super. E você entrou para o mundo de seguros no Brasil ou você entrou aqui? Como é que foi essa tua trajetória? Lá no Brasil, como eu falei, né? Meu pai se reestruturou no mercado de seguros, pôde, enfim, ser praticamente pivotante ali em algo que aconteceu no mercado no Brasil, que foi o mercado coletivo por adesão. Era algo que não existia há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? É uma coisa razoavelmente nova. Antes só existia a possibilidade de contratar pessoa física ou pessoa jurídica. Agora tem esses grandes grupos, né, para quem não entende isso, grandes entidades de classe que você, fazendo parte através de uma membresia ou porque você faz parte daquele... Perdão, através do quê?
ou quando você é membro de uma associação, né, por causa da sua profissão, ou porque você se aposentou dentro daquele clube. Então você tem uma gama de pessoas que tem alguma característica comum e juntas elas chegam a gerar aquele grupo, e através daquele grupo a seguradora dá uma oportunidade de adesão. Adere quem quer. Né? Em grupo. Em grupo. Bacana. Então, foi mais ou menos assim que o meu pai se reestruturou, né? Através do mercado coletivo por adesão, que é o que a gente chama. Você trabalhava com ele? Não, eu não cheguei a trabalhar nessas contas, mas foi aí que eu me interessei pelo mercado de seguros. Só que aí eu cheguei para tocar uma operação onde a gente fazia todos os seguros corporativos. E aí foram supermercados, grupos de shopping centers, distribuidoras de alimento, empresas de logística, zilhões de diferentes oportunidades, e isso que eu gostei muito no mercado de seguros. Cada dia você estava falando com uma empresa, com uma indústria diferente, com um segmento distinto. Então, essa dinâmica me dava muita vontade de continuar entendendo. Sempre numa função comercial. Sim, eu estava numa função comercial. Obviamente que nesse momento meu pai e meu tio botaram um CEO para, obviamente, me dar uma direção, né? Uma pessoa que eu pudesse aprender. Então, politicamente, ele era muito envolvido na regulamentação dos seguros no Brasil. Era uma pessoa que já estava fazendo isso há mais de 40 anos. E aí eu fiz... Foi o seu mestre? Durante um período foi. O Vanderlei foi uma pessoa que me ajudou bastante a entender melhor o mercado. Depois eu fui buscando outras pessoas no mercado, fui desenvolvendo o meu relacionamento com as seguradoras, então superintendentes, diretores, seguradoras como Sul América, Bradesco, Tóquio, enfim, fui trazendo o meu próprio relacionamento e desenvolvendo. E aí eu entendi o que meu pai tinha falado pra gente desde que tudo aconteceu, que o relacionamento era a coisa mais importante que a gente poderia ter. É tudo. Sim. Gente é tudo, né? Networking então, é tudo. Tratar as pessoas iguais, enfim, com um sorriso, com um bom dia, com um abraço, seja com a pessoa do café, seja com o presidente da empresa. Você não sabe amanhã, Rafa, quem vai estar sentado na sua frente para você vender. Você não sabe quem vai te contratar. Independente de você saber ou não, né? Você tem que fazer com a pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa, porque ela é igualzinha a gente. Quanto a pessoa tem no banco, tanto faz. Não importa. Você tem que entrar em qualquer lugar e dar bom dia, e cumprimentar as pessoas, e tratar as pessoas bem, e dar um ouvido, né? Que nem a gente estava conversando, dar um abraço, às vezes uma pequena coisa que você faz ali, né? Te dá lá na frente, ou simplesmente te faz às vezes até melhor, né? A pessoa se sente bem, mas para você também. Você ganha às vezes tanto quanto aquela pessoa. Então, enfim, isso foi um bom legado que meu pai me deixou também. E você sempre visitando a área de benefícios das empresas, imagina. Você vendia mais para o RH, né? A gente tendia a área de benefícios, porque no mercado de seguros acaba sendo uma área um pouco mais rentável, digamos assim, né, pra gente, em termos de comissionamento e etc. Mas no Brasil a gente não ficava só com a parte de benefícios, não. A gente fazia meio que tudo, tá? Então fazia o cargo, fazia toda a parte de armazenamento de produtos, galpões, então a parte estrutural, a gente fazia tudo. Entendi. E aí quando você chegou aqui, quando que você decidiu falar, não, vou sair do Brasil, vir para cá? Você estava estudando, tudo, mas você falou, vou largar tudo que eu tenho e recomeçar do zero. Então, foi quando eu conheci meu marido, e aí eu tive a intenção de vir para cá entender o mercado americano, mas na verdade a minha intenção também era na minha vida pessoal entender como é que ficaria esse relacionamento, que até então estava à distância, né? Exatamente. E aí, enfim, a gente se aproximou, eu vim realmente fazer esse curso e etc. E depois que acabou o curso, ele me pediu em casamento, falou que eu não voltava de jeito nenhum. Então, peraí, pausa. Ele pediu em casamento igual a gente vê nos mídias sociais, onde ele pega a joia, ajoelha. Não tinha joia. Isso é uma reclamação lá de casa. Foi num almoço num restaurante em downtown, foi totalmente despretensioso. Ele falou que ele estava completamente atordoado, porque ele sabia que eu ia ter que voltar, por uma questão até legal, né? Porque antes dele pedir. Ele falou isso? Antes dele pedir. Ele estava atordoado, sem saber o que fazia. Você sentiu que ele estava atordoado? Porque a gente já tinha tido uma conversa na noite anterior, que eu estava super triste, porque a gente tinha dado esse passo
A gente estava muito mais próximo, depois a gente ia ter que voltar a essa distância física. E que realmente... Vocês estavam almoçando. É mais difícil do relacionamento andar. Não, aí eu fiquei em casa estudando, que eu ia fazer a prova do curso de seguro aqui, que eu tenho que passar a ter a licença do Estado, e ele estava no escritório dele. E não deu meio-dia, ele falou assim, olha, eu preciso almoçar com você, eu preciso conversar com você. Então ele foi... Como ele chama? Antônio. Antônio. Tá. Ele disse que ele não estava conseguindo trabalhar. O primo é do Antônio, não é dela. Ela é Queiroz. Tá, manda bala, quero ver mais. E aí ele falou assim, eu não tô conseguindo trabalhar, eu preciso conversar com você. Eu vou passar em casa, vou te pegar, a gente vai almoçar. Ele passou, me pegou, me levou num restaurante, que é ótimo, mas é super simples, sem nada. E ele sentou na minha frente, começou a conversar comigo e falou assim, olha... Eu não sei o que vai acontecer se você voltar para o Brasil. Eu não vou me perdoar se eu não der esse passo agora. E você fica à vontade. Sinta-se à vontade. Em dizer não. Em dizer não. Eu sei que parece um pouco maluco, porque, enfim, você está aqui há 3 meses, a gente está se relacionando já há mais tempo, mas à distância. Eu quero saber se você quer casar comigo, porque aí você pode ficar aqui, você monta a sua empresa, e se der tudo errado, você volta, não tem problema nenhum. Meio que assim. Tipo, sem anel. Não foi simplesmente sem anel. Aceita ou não aceita, né? Joelho. Aí eu fiquei uns 2 minutos assim. Contrato, né? Antônio, gostei. Eu fiquei uns 2 minutos assim, ele falou assim, se você quiser pensar, pode pensar. E se você quiser dizer não, também pode dizer não. Você pensou quanto tempo? Não, eu pensei 2 minutos. Eu falei assim... 2 minutos? Ali naquele momento, quando ele falou isso, eu falei assim, não é bem assim, não é que eu não quero aceitar, é que eu só eu não esperava isso, né? Ele mas Isso eu é um também pedido não de estava casamento? pensando. É uma abertura de uma empresa nova, Mas né? Júlia, se a gente não der espaço, a gente nunca vai saber como teria sido. E eu sei que pra você, eu sei que a empresa da sua família, você hoje em dia tá tocando e tal. Aí ele falou assim, e outra coisa, eu acho melhor você ligar pros seus pais e tal. Eu falei assim, não, é o seguinte, tá bom, eu aceito, mas tem que ser logo, eu não vou falar nada não. E aí, 2 dias depois, a gente estava na corte de Coral Gables. Casando. Aqui é meio que assim, né? Você faz um negócio online, ele ligou para uma pessoa que trabalhava com ele, mandou registrar tudo, pegou as informações. 2 dias depois, a gente entrou, casou. Eu botei um vestido branco, fiz um buquezinho. Top. Só 2 amigos nossos sabiam, o Rogan e a Suzana. Foi todo mundo pra corte. Chegou Casou. lá na corte, eles fizeram um vídeo, eu mandei no meu grupo da família. Uau. Pensa, Caiu meu duro. pai e minha mãe recebendo um vídeo. O que tá acontecendo? Eu vim pra cá fazer um curso de seguro, Eu penso na 3 minha meses filha depois fazer isso voltar, e eu mando um vídeo casando. Que delícia. Meu pai me ligou na hora, o que tá acontecendo? Meu tio, que é o sócio da empresa também, né? Meu tio ficou feliz. Que bacana. Nossa, tô feliz por você. Que cara, gente Tio, né? boa, não sei Tio. o quê. Aí meu tio comprou uma passagem para Nova York, fez um jantar no Percê, com o nosso nome, não sei o quê. Meu pai demorou um pouco para aceitar. Minha mãe disse que estava no cabeleireiro pintando o cabelo. Do nada ela começou a chorar. Nossa. Só que ela falou que metade era de alegria, metade era de raiva. Como é que sua filha casa e não te conta, não te convida, não nada, te manda um vídeo? Eu entendo, São. Bom, depois disso, óbvio, né? Meu pai veio pra cá, minha mãe veio, né? Conversaram com a gente. Qual a profissão do Antônio? O Antônio, ele começou a gerir um business de farmácias e laboratórios, vendeu para um fundo. E atualmente ele trabalha no mercado financeiro, trabalha num family office slash hedge fund, Tá, tudo bem. Tá ótimo. Mas enfim, foi basicamente assim que aconteceu. E eu me casei, não me arrependo nem um pouco. Hoje estou cheia de filho, já são 7 anos, né? E você montou a LLC no próximo dia? Montou a Vitae Group no dia seguinte? Quase isso. Na época não foi a Vitae, né? Foi uma empresa com as minhas iniciais, que era JQP Capital, né? De Júlia Queiroz Primos, já com o nome do marido, né? E aí, assim, muito orgulho também de dizer que ele me ajudou muito nesse início. Obviamente, ele que está aqui há 38 anos, né? Na Facilitou época, bastante. ele já estava há 30 e poucos anos. Me ajudou a dar esses primeiros passos, né? A pegar o meu contrato social, a fazer toda a parte do leasing, né, do meu escritório, dar os primeiros passos, me apresentar algumas pessoas e etc. E dali em diante, obviamente, né, foi passinho de formiga. Meu pai falou, como assim? Né? O negócio aqui está totalmente estruturado, você estava tocando. Como é o começo? Conta para todo mundo, como é começar do zero? É literalmente... Em outro país, né? Dar passo para trás, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, mas esse país aqui é de oportunidade. Então, eu nunca imaginei estar faturando o que a gente fatura hoje, estar fazendo em números o que eu faço hoje,
de uma empresa que começou do zero há 6 anos atrás. Né? Minha pergunta é, eu sempre digo que o mais difícil do começo é o cliente número 1. Do 0 para o 1, o cliente mais difícil é esse daí. Como é que foi o cliente número 1 seu? Você consegue lembrar? Então, na verdade, eu tive alguns clientes assim que eu sei que foram os primeiros a abrirem as portas para mim, né? E com certeza foi aquele cliente que eu tive que, enfim, mostrar, né? O cara primeiro te dá ele tem 7 apólices, mas ele vai te dar a oportunidade de uma. Me prova se você realmente sabe fazer isso aqui. E ele vai te testando, e ele vai abrindo outras portas conforme ele vai sentindo isso. Aí essa pessoa que estrategicamente foi o meu cliente número 1, ele tinha, por exemplo, ele era do segmento de real estate. E aí eu queria atender os vossos clientes. E aí eu falava para ele, agora que você de fato confia em mim, será que você não me indica para os seus clientes? E aí eu comecei a entender quem eram essas portas de chegada. Eram os bancos, eram os corretores de imóveis, eram os corretores os de imóveis, os que faziam toda a gestão do dinheiro das pessoas, ou seja, os brokers, os private bankers, né? Exato. Então, aonde que essa pessoa confia, né? Em quem que ela está confiando a chegada dela nos Estados Unidos? Então, existem vários prospectos ali que eu tinha que atingir. Então, eu fui buscando essas pessoas e isso deu certo, né? Deu certo. E você encontrou um nicho, né, Júlia? Porque, pelo pouco que eu sei, você opera bastante imigrante, né? Tem bastante. Com certeza. Bastante internacional, né? Tem bastante. Tem. Vamos falar então do que você tem hoje. Que a gente entendeu. Todo mundo aqui nesse país, nos Estados Unidos, é bom que os brasileiros que têm uma baita audiência no Brasil saibam, o seguro-saúde aqui é muito pior que no Brasil. É difícil de você entender. No Brasil, você faz um seguro, você sabe exatamente o que você vai ter, você já tem até o advogado de plantão para entrar com recurso para você ganhar aquela cirurgia num tempo recorde, caramba e tal. Aqui não é muito diferente, com algumas agravantes, que é o tal do out of pocket, ou franquia. Explica para a gente hoje as grandes diferenças entre os dois países em termos de saúde e esse plano que você desenhou para a gente aí na sala ao lado, que eu achei espetacular para quem mora aqui e até no Brasil. Perfeito. Foi exatamente como a gente viu a oportunidade, né? No caso, na época eu era a única dona da minha empresa, né? Atualmente, até já fazendo um pouquinho do fast forward aí, atualmente eu tenho um sócio que há anos atrás era meu concorrente e a gente conseguiu entender aquela velha frase que a gente já fala várias vezes aqui, né, Rafa? Quem divide multiplica e, enfim, a gente somou forças e hoje em dia fez todo sentido, tá? Então aí que nasceu a Vitae, mas ele também tinha tido esse entendimento, né? Assim como outros corretores têm a dificuldade de explicar para o brasileiro ou para o foreign national, para vários estrangeiros que vêm com culturas diferentes de outros países, né? E não conseguem entender vários seguros aqui. O de saúde é um dos principais, porque existem várias características, são muitas nomenclaturas diferentes do Brasil e o brasileiro, quando ele chega aqui, ele tem a sensação de que isso aqui é muito ruim. Então, a primeira coisa que a gente faz com o cliente é alinhamento de expectativa. E por eu ter tido, né, essa escola e esse negócio no Brasil, eu sabia exatamente como que funciona um Sul América Executivo, um Sul América Especial 100, um Bradesco Top Nacional, um múltiplo de reembolso XYZ, One Health, enfim, todos os produtos Brasil eu conheço de A a Z. Né? Então eu conseguia traçar um paralelo para o cliente que está chegando. Né? Exatamente. Isso faz muita diferença, porque o cara que chega aqui não sabe nada. Né? Exatamente. E às vezes ele tem aquela falsa sensação de que dá tempo de correr para o aeroporto, outra frase que o Galeb usou, né? O melhor hospital é o aeroporto, né? A ponte aérea, whatever, mas eventualmente não dá tempo. E aí o que você faz? E as contas médicas hospitalares nesse país aqui são muito vultuosas. Você entra para medir uma pressão ou aferir uma temperatura, vai custar $1.500, entendeu? Qualquer entrada no hospital é impossível você sair de lá com uma conta inferior a $2.000. Com o seguro. Com o seguro. Mesmo você tendo o seguro. Exatamente. Se não tiver a mesma coisa. Então, isso que a gente se especializou. Porque eu tive dificuldade de entender. Eu falei, não, eu preciso entender isso aqui exatamente como é, para eu poder traçar esse paralelo e explicar isso da melhor forma possível, porque aqui tem um nicho para eu caminhar. Só que eu preciso explicar. O produto é tabelado, o cara vai comprar com quem oferecer para ele, né, primeiro.
Só que se eu explicar de uma maneira diferente, ele se sentir mais seguro comigo, é comigo que ele vai fazer. Adorei o que você falou pelo seguinte. Existem muitos agentes de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, brasileiros. Eles não sabem mais nada, eles têm um orgulho, eu vou dizer que é um orgulho ignorante até, de dizer o seguinte, olha, eu não entendo mais nada de seguro no Brasil, querido, eu entendo daqui. Pronto, você falou exatamente a sua maior vantagem é que você conhece o Brasil com a palma da sua mão e conhece a América com a palma da sua mão. É isso que faz de você a diferente, né? Aquela pessoa especial. Então continue explicando que eu estou adorando, porque eu quero saber desse plano aí que você entrou na dela e está feliz da vida. Explica pra gente. No brainer, né? Não teve nem um pouco de... Me fala as falhas do brasileiro, do americano e os benefícios dessa fusão espetacular que você cantou agora aí, que ela vai explicar melhor. O que acontece é o seguinte, quando você tem um produto, né, que só funciona no Brasil e etc., eventualmente eles se intitulam até produtos internacionais. Só que você vai usar com uma tabela baseada em ANS, né? Então, como os custos médicos hospitalares aqui são extremamente caros, se você tem um Bradesco top nacional, mas que tipo, se eu ficar até 2 meses fora, eu tenho a cobertura assim do meu Bradesco. Só que aqui custou $100 mil, por exemplo, uma internação de 2 ou 3 dias. 520 mil reais. Pois é, você acha que R$500 mil custaria, né? Só pra gente pensar aqui, um Covid durante 30 dias numa UTI, num Copa Star, que é um dos principais, né, hospitais do Brasil, no Rio de Janeiro é hoje o top de linha, né? Custa R$500 milhão. Custa R$500 milhão na UTI um tratamento de Covid, tá? Aqui? Uma conta que eu vi. Então, assim, se aqui você ficar 2 dias no hospital e tiver uma conta de $100 mil, é algo razoável, bem dentro da linha. E aí, então, como é que pode, né? Então, se você tiver essa utilização aqui fora... Só para ajudar no raciocínio. 1 mês de respirador na UTI no Brasil, vamos pôr R$500 milhão? Sim. E aqui? A mesma coisa. Quanto em dólar? Ah, não. Ultrapassa 1 milhão, né? De dólar. Fácil. Com certeza, dólar. $1 milhão de dólares. Então, só para você entender, um é 500 mil reais, o outro é 2,5 milhões de reais. Colocando tudo em real. Pode chegar a $5 milhões, né? Se for Tudo bem. $1 milhão de dólares. É de 6 a 10 vezes mais caro aqui. Com Significa certeza. que a tabela ANS, que é a tabela brasileira, ela aplicada aqui não vale nada. Exatamente. É Então, pífia. quando você tem a sensação de que você tem um seguro lá, mas que te cobre internacionalmente, pode ser que na Europa, sim, que os Cobre custos pouquinho. médicos são baixos na Europa, muito barato. Sim. Né? Um médico que vai na sua casa custa 60 euros. Aqui um médico vai na sua casa vai custar $600. Está falando de R$3.600, mais ou menos, né? Então, assim, tem essa discrepância, tá, gente? Então é isso, raciocínio, obrigado pela ajuda em compilar, Caleb. Sim. E com relação ao produto aqui nos Estados Unidos, Isso. né? Ele tem uma série de características que você está sempre tirando mais dinheiro do bolso, né? Então você tem a franquia, depois da franquia você tem o copay, você tem o co-insurance, você tem o Maximum Out of Pocket. Tudo isso vai levando você até um valor que é esse Maximum Out of Pocket, ou seja, o máximo que você pode tirar do bolso é a sua exposição financeira, é o que eu falo. Não se atenta só à franquia, ao que a gente chama aqui de deductible, porque muita gente fala assim, meu deductible é só 1.000, mas o seu maximum out of pocket, você me deu a resposta certa. Quando eu perguntei, você me falou $7 mil. Essa é a sua exposição financeira. Num pior cenário, é quanto você vai chegar a gastar. Por ano, né, Júlia? Por ano. É o que você paga por mês, mais esses 7 mil. Isso no pior cenário. Se pior você não cenário. utilizar, pode ser que seja Só menos. mensalidade. Exatamente. Então, essa é a avaliação. Quando a gente fala de um seguro que tem de cobertura global, a gente às vezes consegue minimizar essa exposição financeira, tem uma cobertura tão boa ou que está melhor do que os melhores produtos Brasil, você tem cobertura global, você pode escolher no mundo, não só quando você estiver viajando, mas você pode escolher aonde você vai fazer o tratamento. Então, bater aqui na madeira, mas se meu filho for diagnosticado com uma doença super severa e que eu identifiquei que o melhor tratamento para ele está na Alemanha, eu vou para a Alemanha. Obviamente o custo da viagem é meu, mas o custo do tratamento na Alemanha, no Israel, se eu quiser voltar para o Brasil... Então, espera aí, eu vou dar uma pausa para a gente voltar um tiquinho para pegar porque a gente está raciocinando entre nós três e lá em casa alguém já se perdeu. Então, é verdade. Você tem o plano lá no Brasil, o que você tem, e você tem o plano aqui. Agora, existe um plano novo, que a gente não falou dele ainda, né? A gente tem que lembrar. Como é que ele chama?
Bom, tem o Gel Blue e tem Gel vários Blue. outros. Mas vamos falar do Gel Blue, que eu acho que é o mais interessante agora. Depois você fala todos se você quiser. O Gel Blue é a fusão da Florida Blue, do Blue Cross Blue do Shield, Blue Cross Blue Shield com a Bupa, Bupa, que é uma gigante mundial de seguro-saúde, que eu já fui associado, é espetacular. Neste caso, como é que eu diminuo a minha exposição aqui nos Estados Unidos do out of pocket e como eu posso utilizá-lo no Brasil, sendo que eu fiz esse seguro aqui? Você falou que eu posso usar na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, no Brasil inclusive. Mas vamos falar com os brasileiros que vêm muito para cá, estão morando no Brasil, e os brasileiros que moram aqui vão muito para o Brasil. Isso. A grande vantagem desse seguro é exatamente esse fluxo internacional entre Estados Unidos e Brasil. Perfeito. Como ele funciona? É isso que eu quero. Vende ele para mim. Então, Galeb, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que você tenha um único centro de custo, um seguro que te cubra globalmente. Ao invés de você ter um seguro aqui, outro no Brasil, e eventualmente quando você sair desses dois países ainda tem que fazer uma terceira cobertura, né? Seja de viagem, etc. Europa, por exemplo. Exatamente. Então a gente centraliza num produto que te dá essa cobertura global. Dentro dos Estados Unidos você tem hoje o que há de melhor, que é um produto que tem mais de 92% da rede credenciada, médicos credenciados aqui. Né? No Brasil, os melhores médicos hoje em dia não são credenciados, os hospitais sim. Lá no Brasil você não vai perder nada em termos de rede de hospitais credenciados. Você vai ter Einstein, Sírio, Fleury, Copa Star, Vila Nova Star, enfim, tudo que há de melhor. Né? Eu falei os principais das duas grandes capitais, mas obviamente Nordeste, Cuiabá, se você for para o Centro-Oeste, Norte, todas as regiões do Brasil, você vai ter todos os hospitais de ponta e vai ter essa possibilidade de tratamentos internacionais. Aqui nos Estados Unidos, você vai ter acesso aos médicos, sejam eles especialistas ou generalistas, por $30 de copagamento. Eu vou pagar 30, o resto é o seguro que paga. Exatamente. O que não acontece hoje no plano normal, que você estiver dentro daquele budget que é o out of pocket, você vai pagando, não é isso? Dependendo do produto que você tem, alguns produtos já tem esse copay também, tá? Mas assim, são muitos desenhos. E remédios? Medicamentos é algo que a gente tem que avaliar, dependendo do produto. Se você compra um corporate da Gel Blue, você tem o medicamento já englobado no pacote. Nos individuais você tem até $1.000 de qualquer medicamento prescrito, então pode ser no Brasil, pode ser na França, qualquer medicamento que eu tive prescrição médica para comprar, eu pego reembolso integral até $1.000 por pessoa. Então na família do Rafa, por ano. Até $1.000 por ano eu sou reembolsado. 100%. Se for no Brasil, cobre e sobra. Aqui, dependendo do remédio... Dependendo do medicamento. Aí você pode comprar um extra de medicamento. Você paga um extra por mês para toda a sua família e você eleva esse valor de $1.000 para $25.000 por ano. Sim. E aí você vai ter os copagamentos. Pergunta, o brasileiro quer saber. Eu fiz esse plano que ele se chama? Gel Blue. Gel Blue. Então eu moro no Brasil, tenho o Gel Blue, posso usar qualquer hospital do mundo, incluindo Estados Unidos, Europa, Ásia, tudo. E eu estou no Brasil, eu vou numa consulta. Eu tenho que pagar e ser reembolsado? É isso? No Brasil ou em qualquer lugar fora dos Estados Unidos funciona por método de reembolso. Sim. As consultas. Tudo que for mais vultuoso, a gente faz coordenação de pagamento. Ou seja, a gente aciona a seguradora, digo a gente porque, obviamente, o papel do corretor, principalmente nós ajudar, da Vitae, é de trazer realmente um atendimento concierge. Então eu tenho uma equipe... praticamente 14 pessoas fazendo todo o trabalho de concierge. Sediada aqui, porém atende Brasil à vontade. A gente tem parte da equipe também no Brasil. Que legal. Mas sim, a gente está com a nossa sede fica na Brickell aqui em Miami. 24 por 7? 24/7, perfeito. Okay. Outra pergunta. A consulta no Brasil. Hoje, médico top, é comum você pagar entre R$1.000 e R$1.500. Ok. Eu pago e sou reembolsado. Em quanto tempo? A média 20 dias. E é basicamente 100% corridos do valor da consulta. Você vai contribuir, entre aspas, com o equivalente a $10 na moeda da onde você utilizou. Se a gente estiver falando de Brasil, fazer uma conta fácil, R$50. Se você gastou R$1.100, você vai ser reembolsado R$1.050 naquela conta que você pré-estipulou lá, a seguradora faz o pagamento em 20 dias. Eu entendi dias. pelo que você falou, que se eu precisar de uma cirurgia de qualquer porte e ela for programável, ou mesmo que ela seja de emergência, eu aciono antes, nem pago o hospital. Muitas vezes os hospitais, inclusive no Brasil, a maioria desses hospitais de ponta hoje em dia já tem um setor, inclusive, internacional. Então eles mesmo entram em contato, pegam a Guarantee of Payment, que é a garantia de pagamento da seguradora,
e passam lá para você, olha, você carta de tem... crédito, praticamente. Exatamente, você tem uma franquia aqui, você vai ter que pagar o equivalente a R$5.000, só que a sua cirurgia está aqui com custo de R$150.000. A seguradora vai tratar de pagar os outros R$145.000 direto para eles. Mas aquela sacada que o Galeb está perguntando. E o maximum of pocket no Brasil? Isso. Bem mais baixo. Vamos traduzir para os brasileiros. Isso, faça isso. Qual o máximo que você vai arrancar do bolso sendo segurado na GeoBlue? Fora dos Estados Unidos Fora é dos sempre metade do valor da sua franquia. Então, se você tem uma franquia aqui de $5.000, fora dos Estados Unidos, seja Brasil ou qualquer outro lugar onde você tiver, 2.500 da moeda dólar, né? Que aí vai fazer a conversão para a moeda. Então, se eu optei por $5.000 de franquia aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu vou pagar $2.500, que vai dar mais ou menos uns R$12.500, R$13.000. Por aí. Para Por fazer ano, aquela no máximo. baita cirurgia que você precisa. E consulta não está incluído. Consulta está incluído, que Quer dizer, esse caso que eu a gente também falou. vou pagar a consulta Não, integral? A consulta você vai ser reembolsado, só vai Ela pagar o não equivalente entra a no out of R$50. pocket. Ela não entra no out of pocket. É importante você saber que é só para internações, então, o out of pocket. O out of pocket, porque as consultas, você não precisa bater a franquia para ter Eu direito às serei consultas. reembolsado de qualquer jeito. Vai ser reembolsado no matter what. Muito Medicamentos, a mesma coisa. Muito Se bom. você vai no médico, você está diagnosticado com uma conjuntivite, por exemplo, precisa pingar um colírio que custou R$200, você vai ter um reembolso de R$200 integralmente. Então, posso fazer uma comparação? Lógico. Um cara que tem um plano bem top de uma companhia brasileira, pode ser a Mil, pode ser Bradesco, pode ser o Mint, pode ser outra. Vai falando para não esquecer de nenhum. De repente, tenho medo de esquecer uma top. Fala aí você. Não, é isso mesmo. Você falou Bradesco, Mint, Mint, Sul-América. Tá. Então o cara está pagando hoje um plano legal, família de 5 pessoas, idade mais ou menos, está pagando entre 12 e 20 mil reais, dependendo do tipo de plano que ele está pagando. Eu diria talvez um pouquinho mais. Até mais, mas eu fui generoso. Tá bom, foi generoso. Com esse valor eu faço um baita plano com você, convertido em dólares, para a mesma família, com assistência global. Sim. Pô, só vantagem. Na minha opinião, sim, né? Não, na minha também era. Sabe qual é o Tô problema? querendo mudar. Galera, mas tem uma única coisa. O brasileiro, você mostra que o cara vai ter uma diminuição do valor dele anual de 30, de 40, de 50 mil reais, tá? Por ano. Aí ele fala assim, nossa, mas quando eu entrar no Einstein, eu vou ter que pagar até você atingir a franquia. A gente fez uma conta aqui de mais ou menos 13 mil reais. 13 mil reais. Aí é impressionante como os 50 que ele está economizando, ele tem a sensação de que ele vai ter que pagar. Então vamos a mulher explorar dele não isso. vai entender. Então a gente precisa ainda desmistificar um pouquinho isso. Vamos explorar isso. O brasileiro só consegue entender franquia no seguro de carro. Ele Então, não vamos consegue lá. entender no seguro de saúde A ainda. Júlia vai provar, Em geral, gente. ou melhor, a Júlia está provando que com a GeoBlue você vai gastar, vamos por aí, 30 mil reais a menos por ano, comparando com o seu maravilhoso plano que você tem, certo? Certo. Ok. E você vai gastar 12 mil caso precise do hospital uma única vez por ano. Se você precisar 2 ou 3 vezes no ano internar, é só a primeira que você vai pagar os 12 mil. Ok. Depois, você não paga mais nada. Zero. Isso. Ok. Então você fez uma economia de 18 mil, mesmo tendo que pagar. Exato. No pior cenário você economizou 30, Sim. no pior, né? Porque você teve que Sim. ficar... você estava necessitando medicamente, ou seja, literalmente o pior cenário. Sim. Mas é também a questão de você diminuir essa sua... E você está me dizendo que tem gente que ainda fica com receio, é isso? Eu Tá acho- bom, então vamos convencer de outro jeito? Vamos. Não é só essa a vantagem. A pessoa não vai lucrar na redução mensal ou anual do negócio, do seguro-saúde. Ela vai lucrar também no reembolso da consulta, que é muito maior, mesmo comparado com planos muito bons no Brasil. Pagar $50, $10, por exemplo, por consulta, é irrisório, porque tem muito plano bom. O médico cobrou 1.500, ele reembolsa 800, 900. Exato. Não é isso? Tem a consulta também. Tem E o laboratório, como é que é? Laboratório é um check-up executivo, eles passam uma listagem, né? Então, no Fleury, no Einstein, no Med Rio, no Rio de Janeiro, o próprio Ecopstar, Os né? melhores laboratórios. Os melhores, você tem um check-up executivo completo, simplesmente faz o agendamento, não paga nada. Nada. E eu posso entrar fazer exames, está coberto? Se forem Médico exames pediu. de rotina, sim, tem Não, o médico me cobertura. pediu uma série de exames. Vai, Sim. está desconfiado de alguma coisa. Cobriu?
De rotina, sim. Se ele tiver alguma outra motivação, algum diagnóstico, aí vai entrar para franquia. Cobre, mas entra para franquia. Sim, aí Por entra exemplo, naqueles um 12 raio-x mil. do joelho. Se o médico me pedir um raio-x do joelho, é porque alguma coisa aconteceu com o meu joelho, Sim. não é um exame de check-up. Sim. Portanto, isso vai bater daqueles valores de franquia. R$12.500. Isso. Daquela franquia. Daquela franquia. Mas bateu, acabou. Bateu, acabou. Entendi. Se dali eu fui diagnosticada que eu tenho que efetivamente fazer uma cirurgia do joelho e vai gastar R$70 mil, você tem um teto. Você vai escolher o melhor médico e depois você vai fazer fisioterapia, não vai pagar mais nada. Você tem um teto de quê? Um teto de custo. Você tem um teto de custo. Que são aqueles 12 mil, são aqueles R$12.500 no caso do Brasil, não é isso? Exato. E aí passo, se já estou em 13, não tenho que pagar mais nada. E outra coisa, galera, a gente se atentou e se segurou nesses 12.500 porque a gente está falando do produto aqui de 5 mil, que lá cai para 2.500 de dólar, dá mais ou menos uns 12, 13 de real. Mas existem produtos mais baixos, né? Existe produto que aqui é $2.000, portanto lá vai virar $1.000 de franquia, que vai dar um valor de mais ou menos R$5 mil. Então, se a pessoa quiser uma exposição financeira menor, ou seja, contribuir em caso de necessidade de utilização, contribuir com menos, a única coisa é que ela, ao longo do tempo, a mensalidade dela, obviamente, vai ser mais cara, né? Como eu sei que, apesar de explicar, tem gente ainda que está falando assim, eu estou com dúvida. Então, eu recomendo o seguinte... No final, lógico, você vai ter o contato da Júlia. Vai estar aqui Júlia, debaixo do vídeo, tá? Na boa, você perde cliente depois de bem explicado? É difícil, mas eventualmente a gente perde por uma questão cultural, que nem eu estava contando agora. Só por uma questão cultural. Mas quem faz conta, você perde? Não. Então... Eu sou formada em matemática, né? E eu mostro, eventualmente até a gente direciona para um produto com uma franquia um pouquinho mais alta, que ele vai pagar um pouco menos. Porque, de novo, a minha intenção é um contrato praticamente vitalício. Eu quero aquela pessoa com a gente para o resto da vida. Então, tudo que a gente dá de pós-venda também... Chegou uma conta do hospital, você não consegue entender aquela conta, você não precisa ligar para advogado. Você liga para a gente. Legal. O meu time de concierge vai fazer toda aquele gerenciamento de enviar para a seguradora, ter a certeza de que está sendo feito o pedido do reembolso, que está sendo aplicado na sua franquia para você ter o consumo desse valor até chegar nesse teto que é o Maximum Out of Pocket. Porque dali em diante você não vai mais pagar. Então, como que você consegue garantir isso? Então, a gente tem um time exatamente para gerenciar e fazer tudo isso. 2 perguntas. Eu pago mensal ou uma vez por ano? Existem produtos que você tem um desconto de quase 20% anual. A Vumi, se eu por pagar exemplo... cash? Perfeito. Não necessariamente... Né? O ano inteiro? Isso. Se eu pagar o ano inteiro. Isso. Você pode pagar no cartão da empresa, né? Ter abatimento, whatever, como você quiser. Tá. Mas pagar o ano inteiro você tem benefícios. Nesse produto da Gel Blue, que é a Blue Cross com a Bupa, não tem esse tipo de benefício, mas a Vumi tem esse benefício, a GBG tem esse benefício. São outras empresas com que você trabalha também. Perfeito. Tá, uma outra pergunta. Se eu não usar nada o ano inteiro, eu ganho desconto no ano que vem? Você não tem desconto, mas essas outras seguradoras que eu estava falando também, por exemplo, a Vumi, depois de 2 anos sem utilizar, você pode fazer exames de rotina, coisas simples, você não tem problema. A partir do momento que você não abateu nada efetivamente da sua franquia, uma hospitalização, uma cirurgia e etc. Ou seja, meu risco foi 0 para ele. Você zerou a sua franquia no 3º ano. A partir do 3º ano, você tem 0 de franquia. Uma boa vantagem. Exatamente. Então, você tem como economizar. Aí, a partir do momento que você abre um claim, ou seja, abre um sinistro, aí você tem esse benefício, né? Deixa eu vender para ele. Você já comprou. Eu vou fazer uma pergunta. Que eu quero falar sobre pré-existente, se ela quiser responder. Esse daí é cabeludo. Então, as pré-existências, Galeb, existem algumas seguradoras aqui nos Estados Unidos, na verdade, quase todas do Marketplace, que são as seguradoras do mercado americano. Por lei, eles são obrigados a aceitar qualquer pessoa com qualquer tipo de pré-existência. A mulher grávida, a pessoa com câncer, a pessoa com leucemia, a pessoa com autismo, com qualquer situação. Não importa se a conta daquela pessoa é $1.000 por mês ou $300 mil por mês. Por isso, os seguros americanos, inclusive, são muito mais caros. Porque eles têm que balizar para cima, porque eles não têm essa classificação de risco. Tá bom. Então tá respondido. A Gel Blue analisa e aceita ou não? Ou aceita? Já a Gel Blue passa por uma análise de risco, por isso ela tem uma precificação muito boa comparada ao mercado local. Entendi. Corporativa, ou seja, empresarial, né? Quando a pessoa tem uma LLC, tem uma empresa, ela entra
no mercado tradicional dos Estados Unidos. Ele também não passa por uma avaliação de risco. Então, mesmo que seja um produto corporativo com cobertura internacional, pode ser que eventualmente você tenha essa vantagem de não estar tendo uma avaliação médica passando por underwriting. Mesmo e se for uma empresa brasileira? Não posso, tem que ter uma empresa com americana. vínculo nos Estados Unidos para ter esses produtos. Perfeito. Entendidíssimo. O que mais a gente pode falar? Você falando do mercado corporativo. Quando você começou a sua operação, você foi mais para pessoa física ou você já começou a visitar o mercado corporativo aqui, PJ? Não, Rafa, foi vendendo um a um, né? Foi aquele trabalho que eu estava contando para vocês, formiguinha, batendo na porta, pegava o carro, dirigia 40, 50 minutos para visitar, sentar na frente do cliente, fazer uma venda, depois outra. Agora eu quero saber a coisa mais engraçada. Qual foi a maior canseira que você levou em sala de espera? Já levou, vai. Já levei algumas, né? Mas teve uma maior. Teve uma engraçada, na verdade. Eu não sei se foi canseira, mas, enfim, mãe e filha, 3 cachorros, Júlia, senta aqui, me explica. Não, porque eu quero um produto. Ela queria pagar barato, queria comprar todos os remédios, queria que eu praticamente levasse ela no médico, fizesse o agendamento dela no médico. Enfim, uma pessoa com um pouco mais de idade, não conseguia entender a lógica daqui, falou porque eu tenho um seguro, é muito caro e é muito ruim. Um sparring. Ou seja, me treinou, porque faltava ali um alinhamento de expectativa. Então eu sentei com ela e falei, olha, o que a senhora quer só no Brasil. Ou a senhora volta para o Brasil, ou realmente você tenha um seguro bom lá e você só vai usar aqui em eventuais necessidades. Ela comprou? Ela comprou. Gostei, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Pô, eu não posso perder essa. Desculpa. Pessoal, vocês trabalham com vendas e vocês são os craques, né? Vocês entenderam bem o que ela falou agora? Pô, ela analisou, ela realizou dentro da mente dela tudo. A análise daquela situação do cachorro, das crianças, da senhora, da expectativa, caramba e tal, e com certeza colocou o produto certo para ela. Porque as pessoas tendem a achar que o negócio não funciona. Não é que não funciona, você não está com a expectativa alinhada, você não entendeu ainda até onde você tem que pagar, como que você pode usar melhor, tudo que você tem direito, porque às vezes tem tratamento aqui para quiropraxia, psicóloga, speech therapy, fono. Então, uma série de coisas que às vezes no Brasil, o próprio medicamento, nenhum seguro no Brasil cobre. Porque no Brasil é muito melhor. Mas depende do quê? Você sempre tem que olhar. Você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Então, você tem que ter uma perspectiva, né? Dependendo de como você olha, você consegue entender que aquilo é bom. Óbvio que pode ser diferente do que você estava acostumado. E por isso entra o nosso trabalho consultivo de explicar passo a passo, né? Porque a pessoa tem até um melhor entendimento sobre o que ela tem para utilizar. Aí fica claro. Mas é uma máquina de vendas, né? Não. Avião. Ela ganhou 2 prêmios. Quais foram os prêmios? Deixa para você. Não. Avião. Quais foram os prêmios globais que você ganhou, Julião? Então, quando eu ainda estava carreira solo, né? Antes de eu me juntar com o Gustavo Mori, que é meu sócio na Vitae, eu ganhei um prêmio na Alemanha, fui reconhecida como top seller de uma das seguradoras, né? Da VUMI, no caso. Fui número 1 no mundo. E aí, no ano seguinte, o meu sócio foi para uma outra seguradora chamada PA. Ele ganhou uma premiação na África do Sul. Legal. E aí, depois disso, viemos a nos juntar. E aí, juntos, a gente ganhou já 2 awards da própria GL Blue, da Blue Cross Blue Shield. Show. Né, de vendas acima de $1 milhão. A gente está no $1 Million Table também, a corretora, né, um faturamento. Enfim, tem algumas premiações, mas isso, na verdade... enfim, é legal, é um estímulo, é bacana, mas eu acho que o que mais conta é a recorrência do cliente. A gente tem pouco turnover, o cliente ele cada vez mais quer concentrar todos os tipos de seguro conosco. Então a parte de benefício, a parte de annuity, né, de uma estabilidade financeira no futuro, uma série de coisas que realmente a gente vai... escritório trabalha não só com health insurance, trabalha com outros. A gente tem outras linhas de seguro também, a gente tem parceria com outras empresas. Entendi. Enfim, então eu acho que isso faz com que realmente a gente enxergue que a gente está no caminho certo. O reconhecimento do cliente, a renovação, ele está realmente percebendo que o preço é tabelado. Ele pode comprar comigo ou qualquer outro. Por que ele me escolhe? Por que ele escolhe a Vitae? Por que ele escolhe o meu sócio? Por que ele escolhe o nosso time?
recorrentemente a gente vem recebendo, né, feedbacks positivos, e isso, na verdade, me estimula muito mais do que a premiação. A premiação é legal. Receber um cheque da seguradora, às vezes, é legal. É uma medalha. Exatamente. Boa, galera. Mas eu acho que no dia a dia o reconhecimento do cliente é o principal. Você fundiu com o Mori durante o Covid, né? 2020, né? A fusão. Foi, tem mais ou menos uns 2 anos e meio isso. E vocês estão agora, a carteira de clientes está passando por uma mutação, saindo de pessoa física indo para pessoa jurídica? Total, a gente está totalmente voltado agora a nossa captação para jurídica. Óbvio que o físico vai sempre continuar existindo para a gente, até porque você tem menos concentração, né, da rentabilidade da carteira. Então, eu acho que são 2 mundos. A gente tem uma divisão agora de equipe, né? A gente tem a equipe para o corporate e a gente tem a equipe para o individual. A gente tem mais de 3 mil clientes ativos na nossa carteira individual. A gente jamais vai deixar de dar essa cadência e de olhar, né, para isso. Mas hoje, para a gente, faz todo sentido, né, a gente ter dado esse passo de atuar no corporativo. Então, tem grandes clientes já no nosso portfólio. E você pode vender em qualquer estado hoje em dia com a tua licença? Por exemplo, se a Vitae quiser crescer para o Texas, você pode? Para o Texas a gente pode. Hoje a gente só não tem licença individual para Nova York e talvez mais 1 ou 2 estados, mas a gente pode vender corporativo, dependendo, enfim, para algumas situações sempre tem um jeito, Rafa. A gente vai sempre encontrar uma forma de atender o cliente, né? Mas individualmente, o cara que mora, por exemplo, em Manhattan e não tem nenhum endereço fora dali, esse cara, por exemplo, eu estou um pouco mais melindrada, né? A gente não tem. Entendi. Mas a gente tem licença para quase 40 e poucos estados. Mas vocês têm que tirar licença em outros estados quando você for vender? Algumas licenças eu consigo simplesmente rebater, abrir lá. Eu não preciso tirar para cada estado. Algumas eu só rebato. Quais são os gargalos de crescimento hoje em dia para a Vitae? Bom, treinamento de equipe, obviamente, né? Mas a gente tá indo bem. Eu acho que assim, a gente consegue concentrar, se tiver que virar à noite, né? Vocês sabem, eu tenho uma filha de 5 meses, tem Você já está virando à noite, tem outro filho de 18 meses e tem uma que eu ganhei já de presente de 10 anos, são 3, né? Não é fácil, mas trabalho árduo. Era a filha do Antônio? Era a filha do Antônio no primeiro casamento, exato. Então, eu acho que assim, se a gente estiver disposto a realmente atender, o crescimento traz uma certa dor. Sem dúvida. Mas a gente está no momento de passar por isso, o trabalho está aí e a gente abraça com unhas e dentes, porque eu acho que é um período, sabe? A gente está estruturando a empresa para gerar um faturamento aí. Nossa expectativa para os próximos 5 anos é bem arrojada. Legal. Então, assim, lá na frente a gente pensa num exit, vender para um fundo, vender para uma outra empresa maior que a nossa. Essa é a nossa visão. Então, esse é o mesmo, então. Que bom que ela está aqui nos Estados Unidos com 2 caras decentes, porque se fosse no Brasil para jornalista, eles iam perguntar: quanto é o seu faturamento? Qual é a sua margem de lucro? Putz, que saco, desculpa. Para você eu conto depois, se você quiser me ajudar a vender. Nossa, mas no Brasil é triste, né? Quando alguém vai fazer um podcast lá, os caras começam a perguntar quanto tá ganhando, né? Que raiva. Mas fala. A gente não falou de saúde, galera. De saúde. Temos que falar de saúde. Ela tá falando de saúde o tempo todo aqui. Isso aqui. Cara. Saúde. Manda bala. É bacana esse troço aí. Galera, o Made in USA Podcast agora tem a sua própria loja da Forever Living, tá? Isso aqui é um produto. A Forever, toda a matéria-prima da Forever é em cima de aloe vera. Eu uso o produto da Forever. Isso aqui é um suco de aloe vera. Ele ajuda com inflamação. Então, assim, você está com dor de cabeça, seja lá o que for, você está com dor pode ser algum problema de gastro intestinal, vale a pena tomar. Já tomei no passado. Vou te dizer que funciona. Vou botar o link aqui embaixo para vocês poderem comprar na nossa loja também. A gente está falando aqui de seguro, né? Sim, talvez você pode começar a tomar lá Forever Living aí e não parar no hospital. Não, é embalagem linda, hein? By the way. E esse o produto funciona. Esse é meu? Eu vou te dar um outro quando a gente sair daqui. Beleza. Você já tomou alguma vez? Você conhece? Não, eu conheço a Forever, mas não tomei esse produto, não. Aloe vera. Agora, conta pra gente aqui, Júlia, assim, tendo o exit, né, que você almeja aí nos próximos 5, 6 anos, né? Você está criando o teu patrimônio para ficar aqui nos Estados Unidos. Agora você é casada com a Antônia, imagino que a tua resposta seja sim, né?
Ou você almeja algum dia voltar para o Brasil? Como é que você enxerga isso? Não, eu não me vejo mais voltando para o Brasil, né? Eu acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui, de verdade, quando eu abri o meu business, né, totalmente apartado do que minha família tinha construído no mercado de seguros lá, eu não imaginava as cifras, o mercado, o tamanho, a regulação, enfim, tudo, né, do mercado segurador aqui. Eu acho que, enfim, foi uma grande surpresa, né, da gente ter em 7 anos chegado onde chegou e provavelmente se eu atingir, né, junto com o meu sócio, os números que a gente almeja, eu pretendo ficar por aqui. Acho que vai ser um melhor lugar para criar meus filhos, mas eu acho que culturalmente o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem muita coisa bacana, o Brasil tem... Enfim, eu sou apaixonada, minha família toda está lá, né? Então a gente vai pelo menos uma vez por ano, né? Eu acho que é importante para os meus filhos também terem um pouco dessa cultura do Brasil, mas voltar a morar eu não acho que seja uma opção. Muito bem. Alguma coisa que a gente deixou de comentar aqui que você gostaria de falar para os ouvintes, que a gente deixou talvez passar? Eu tenho uma última pergunta, mas depois dos seus comentários. Eu não vou te deixar perguntar enquanto eu penso nos comentários. Eu ia fazer uma brincadeira, eu não ia fazer igual a Marília Gabriela, fala uma cor. Você por você mesmo, não é nada disso. Mas eu vi aí eu sou viciado em TikTok, e no TikTok tem um carinha que faz uma pergunta que eu acho genial. Que conselho você daria para a Júlia mais jovem? A Júlia mais jovem. Lá atrás. Bom, agora me pegou, hein? Mas é capciosa essa pergunta. Fica tranquilo que isso aqui é gravado, então dá para cortar e começar. Não, mas a gente não corta não, quando você é besteira. O legal é o improviso pro ar. É o silêncio, né? Aquela pausa, o cara em casa assim, vai, responde, Júlia. Você escuta que a pessoa bebendo água, né? No fundo, no gole. Então, eu acho que qualquer mudança que eu tivesse feito, né, quando eu era mais nova, poderia ter mudado o percurso da minha vida e eu não teria mudado nada agora, tá? Não é mudança. Que conselho você dá? Mas, por exemplo, eu deixei de vir fazer uma faculdade aqui, jogando tênis com tudo pago, porque na época eu tinha um relacionamento e achava que aquilo ali era a coisa mais importante naquele momento. Que bom que né? você falou isso. Então, assim, os meus pais me obrigaram a muitas coisas que eles achavam até um determinado momento, mas eu já com 18 anos, prestes a entrar na faculdade, quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu não queria vir, eles entenderam que se eu não tivesse realmente com aquela vontade, eu não ia fazer bem feito. Eu ia ficar infeliz, eu ia fazer meia boca, eu não ia jogar bem tênis, eu não ia fazer bem a faculdade. Então eu acho que existem limites da pressão. Eu acho que sim, a gente tem que dar pressão. Tinham coisas que eles falavam, não, mas você tem que fazer isso. E não era uma opção. Mas naquele momento ele me deu a opção. Talvez eu tivesse que ter vindo e feito, porque meu inglês seria muito melhor, eu teria, de repente, conquistado passos aqui mais rápidos, com inglês muito melhor, porque eu tinha estudado no colégio francês, né? Então, meu inglês, aqui também a gente quase não fala inglês, a grande verdade é essa, fala mais espanhol. Mas, dependendo do que eu, né, me propus a fazer ao longo desses anos, talvez tivesse acelerado um pouco o passo. Então, eu talvez daria esse conselho, né, de abraçar melhor as oportunidades que apareceram na minha frente. Mas, de novo, isso aconteceu na minha vida e foi por isso que aconteceram todas as coisas e eu acho que talvez poderia ter mudado o percurso de como eu construí o meu negócio, de como eu me iniciei na minha carreira. Então, a gente nunca sabe, né? Se eu tivesse mudado isso, como é que estaria agora? Concordo. Poderia ser mais fácil. Mas foi um conselho interessante para ela mais jovem. Foi. Eu acho que a questão do esporte que a gente estava falando, né? Eu tive a consciência de entender que por mais que eu tivesse ranqueada entre as 3 primeiras do Brasil durante muitos anos ali, né, no infanto-juvenil, eu sabia que globalmente ou até fora do Brasil, ali na América Latina, né, eu não era uma sumidade. Eu jogava bem, jogo razoavelmente bem até hoje, mas eu sabia que como profissão aquilo não seria, levaria você adiante. Né, exatamente, eu Sim, não ia não ia assumir... pro Grand Slam. Perfeito. E eu ia ter que estar ali o tempo inteiro, né? Tipo, na ponta dos cascos, que nem diz meu marido, né? Você tem que estar o tempo inteiro preparada. E aí uma coisa, inclusive, super interessante, né? Que uma amiga minha estava conversando esse final de semana comigo. A gente estava conversando como ser mãe, empreendedora,
mulher, né? Ou seja, fazer o papel de esposa ao mesmo tempo, são muitos chapéus, né? E aí ela falou assim, que ela estava vendo a Serena Williams, né? Ela dando uma entrevista, e ela falando assim que a filha estava assistindo alguma coisa no iPad, no carro, e ela ali dirigindo e tal, mas meio que prestando atenção por alto. E aí uma pergunta lá do game que ela estava fazendo era tipo, o que você quer, qual é o seu sonho? E aí a menininha respondeu que ela queria ter um irmão, uma irmã ou um irmão. E aí só que para ela estar no topo, para ela continuar jogando, ser uma tenista top, tá no ranking, etc., como é que ela vai engravidar de novo? Ela vai parar ela vai parar mais 2 ou 3 anos da vida dela. Só que a partir do momento que ela parar de jogar tênis, provavelmente ela já não tá mais fértil e já não tem mais idade para ter filho. Então como é que ela faz para dar o sonho da vida da filha, que é ter um irmão ou uma irmã, e ao mesmo tempo ela como mulher, e aí é onde a gente faz a percepção. Eu não sou muito dessa área de feminismo e etc, mas tem coisas que realmente a gente tem que entender que é diferente. Porque se fosse um homem, ou qualquer homem do top 10 da lista, o cara vai lá e ele pode ter quantos filhos ele quiser, porque nada vai atrapalhar na profissão dele. Então, óbvio, a gente está falando de uma esportista, né? Mas isso aplica para o mundo de executivo. Isso aplica para vários isso outros direto mundos, hoje né? em dia. Então, assim, eu achei interessante esse aspecto, né? Assim, se ela fosse um homem, não impactaria em nada. Se ela sendo uma mulher, ou ela consegue manter a profissão dela por mais tempo, ou ela faz o sonho da vida da filha, né? Enfim, um balanço, né? E eu vejo isso muito no dia a dia, né? Minha profissão é recrutamento e seleção de executivo. E eu vejo como as mulheres sofrem muito mais com isso. Porque assim, como é que você faz para você ter uma carreira onde você tem crescimento, você é promovida, você tem uma posição de destaque e pare, né, para poder ter filhos e saia do trabalho? É muito complicado você conseguir balancear os dois pratos. Super difícil mesmo. É verdade. Bom, pena que não tem claque, nem a interação ao vivo, que aí as pessoas poderiam criar umas perguntas bem legais aqui para nós, né? Mas tá bom. A gente chega lá. Quem sabe. Turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA aqui. Tive co-host aqui, Luiz Galeb, sentado ao meu lado. Obrigado por ter vindo, Galeb. Imagina, adorei. Convidada especial aqui, Júlia Queiroz Primo, fundadora da Vitae Group. Obrigado por ter vindo também. Obrigada a vocês. Para mim é uma grande honra estar com uma honra esses dois, como é que vocês falaram no início? O host e co-host, né? Porradas, é isso aí. A gente é bonzinho. Não, porrada é você, galera. Não, nós somos bonzinhos pra caramba. A gente se vê semana que vem. Até quinta-feira. Valeu!